Oi, gente rica. Nesse 43º episódio de Brilhantes Imortais, eu vou contar um pouquinho para você da história de Davi Ben-Gurion, aquele que foi o primeiro ministro de Israel. Isso assim para você conhecer um pouco mais da história também desse povo de Deus, desses judeus que unidos vão continuar frustrando os desejos de todos os seus inimigos de vê-los desaparecer da face da terra. Que quem pensa que isso pode acontecer é porque não conhece o Eterno de Israel, não conhece os seus profetas que foram bocas do Senhor e nunca leram a Bíblia com atenção. Abra lá em Jeremias, no capítulo 31, se não me engano, versículo 35, para ler o seguinte: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e as estrelas para a lua, luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. E aí? Cadê o sol? Cadê as estrelas? A lua? Já deixaram de existir? O que os inimigos ainda não entenderam até hoje é que eles podem enterrar vários judeus, mas eles são semente, porque eles são promessa de Deus para a terra. Durante a guerra, os soldados israelenses cantam e louvam a Deus enquanto defendem Israel dos ataques. Então agora eu vou contar um pouquinho para vocês quem é o lendário Davi Ben-Gurion, que nasceu no dia 16 de outubro de 1886, já fazem 137 anos. Ele nasceu com o nome de Davi Grün, lá na Polônia, quando naquela época a Polônia ainda fazia parte do Império Russo. E aí o pequeno Davi perdeu a mãe dele quando ele tinha apenas 11 anos de idade. O pai era um advogado e ativista do movimento Roviver, acho que era assim o nome, que era um movimento voltado para a luta contra os pogroms, né? Os pogroms na Europa. E desde jovem ele se envolveu com a ideia do sionismo. Lembra do provérbio, ensina a criança no caminho, quando ela crescer não se desviará dele? Pois é. Então, através do exemplo do pai, ele se envolveu com a autodeterminação do povo judeu. E quando ele tinha 20 anos de idade, ele se mudou para Jerusalém. E naquela época, Israel estava sob o controle dos turco-otomanos. E alguns anos depois, ele adotou o nome Ben-Gurion. Aqui eu deixo para você uma curiosidade. Sabe por que ele anotou o nome Ben-Gurion? Eu vou te contar. Davi era um homem estudioso e ele gostou muito das histórias de Yosef Ben-Gurion, que foi um dos líderes da revolta judaica dos anos 70. E aí ele resolveu adotar o nome dele. Eu recebi essa informação do meu amigo Miguel Nikolaevski, do Café Torá, que eu tive assim, um prazer de conhecê-lo pessoalmente em Jerusalém. Nós tomamos um café delicioso juntos, quando eu estive lá pela terceira vez, em 2019. E depois disso, eu soube através de outra fonte que o Nicodemos, que teve um encontro com Jesus, era um empresário que tinha uma rede hoteleira em Jerusalém, que criou um sistema para atender todos os peregrinos que subiam para Jerusalém para participar da festa Terra na Terra de Jerusalém. E ele era um judeu muito ocupado, né? E o nome dele era Nakdemon Ben-Gurion, Nicodemos. Mas como a Bíblia não diz que era ele realmente esse Nicodemos que fala na Bíblia, então eu vou deixar para você mesmo pensar e pesquisar nos livros da história do povo judeu para ver se essa segunda história é verídica ou não, tá bom? Então, o Davi, que era Grün, adotou o nome e passou a ser chamado Davi
Ben Gurion. E Ben, em hebraico, se você não sabe, significa filho de. E Gurion é o nome de uma família. Depois dos turcos otomanos, vieram os britânicos, que tiveram seu mandato de Israel de 1920 até 1948, quando Israel se tornou o Estado judeu. E nesse período, o Davi se tornou assim o principal líder da comunidade judaica na região. Ele foi o presidente da Organização Sionista Mundial, da Agência Judaica, e desempenhou assim um papel fundamental no estabelecimento do principal sindicato no desenvolvimento da organização paramilitar, Haganah, acho que era esse o nome. E ele também ajudou na criação do MAPAI, que foi o precursor do Partido Trabalhista de Israel, diferente do nosso aqui, tá? Que dominou a política israelense até 1977. E do qual a Golda Meir, que eu fiz um vídeo aqui, né, na minha playlist, você vai encontrar, se você não assistiu, procure aqui, ela também participou desse Partido dos Trabalhadores. Se não me engano foi o episódio 41, mas vá lá e dá uma olhada. E aí Davi foi um dos que assinaram a independência de Israel promulgada pela ONU. E ele se tornou o primeiro-ministro de Israel em 25 de janeiro de 1948, um cargo que ele ocupou até junho de 1963, com interrupção de quase 2 anos, né? Quando entrou um outro de 60 e... esqueci a data. Mas contam algumas pessoas, né? E eu vou compartilhar com você que... Aí tem uns mosquitinhos por aqui. Que em janeiro de 1948, o inverno de Jerusalém estava muito frio, mas muito frio, estava nevando muito. E naquela noite, já como primeiro-ministro, Davi Ben Gurion pensou que ele precisava estar no Cotton para rezar a Deus, orar a Deus, porque o Muro das Lamentações sempre deveria ter alguém lá, não poderia ficar sem ninguém. E como era uma noite muito fria, que estava nevando muito, 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 ele, como primeiro-ministro, não deixaria o Muro das Lamentações sozinho. No entanto, quando ele chegou lá e ele olhou o que estava acontecendo, ele teve uma imensa e agradável surpresa, porque o mundo estava lotado, repleto de judeus que pensaram exatamente a mesma coisa que ele, achando que não teria ninguém no Kotel. Então, cada um daqueles judeus decidiu sair da sua casa, debaixo daquela neve caindo, né, para poder representar todo o povo judeu no Kotel, Western Wall, que nós chamamos de Muro das Lamentações. Isso eu estou colocando só para você poder entender um pouquinho o sentimento desse povo que se une na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, no calor, no frio, porque eles têm uma aliança para sempre com o Eterno de Israel. E chegará o dia, e já está muito próximo, que eles vão conhecer o noivo. E esse noivo é o mais ilustre de todos os judeus, que um dia pisou na face da terra, daquele lugar, na terra de Israel. E nós vamos nos alegrar com as bodas desse casamento. Esse sentimento de união do povo judeu, ele vem assim, sabe, passando de geração em geração, desde que Deus determinou que aquele pequenininho povo foi o chamado por Deus para ser sal e luz no mundo. E quem já leu o meu livro, O Diário de uma Gadita, já leu sobre essa solidariedade judaica que independe de um evento específico, entendeu? E eu também creio que você ouviu agora, nesses duas últimas semanas de guerra, nas redes sociais ou na TV, o exemplo de solidariedade quando uma brasileira judia de 24 anos de idade, a Bruna Valianu, que estava na rave,
e que foi assassinada por esse grupo inescrupuloso que iniciou essa guerra contra Israel. E a mãe dela e a irmã eram as únicas pessoas da família dela que estavam lá em Israel com ela. E elas ficaram desesperadas, porque elas tinham que enterrar a filha dela. Mas, de acordo com a tradição dos judeus, é preciso, no funeral, ter a presença de 10 homens para poder fazer a reza específica que eles fazem no enterro dos seus familiares. É uma tradição deles, né? Então, a mãe postou uma solicitação nas redes sociais e gerou, no meio dessa guerra, o engarrafamento de mais de 2 quilômetros. Porque cada um dos judeus que recebeu aquela mensagem saiu da sua casa e se disponibilizou para ser um dos 10 homens daquela família, de uma brasileira que eles nem conheciam. E independente das bombas, dos mísseis, eles foram estar lá ao lado daquela mãe, daquela irmã, no funeral para apoiá-las naquele momento difícil. Nós precisamos pensar muito, muito sobre essa atitude, sobre esse amor, sobre esse cuidado, sobre essa solidariedade desse povo. Ai, olha... Desculpa, mas vamos voltar para a história de Davi Ben Gurion. Aí, em 14 de maio de 1948, ele proclamou o Estado de Israel e foi o primeiro a assinar a Declaração da Independência do Estado de Israel, que ele ajudou a escrever. As pessoas dizem que ele era assim quase obcecado para obter armas nucleares para Israel, porque para ele era assim a única garantia para a sobrevivência diante da superioridade numérica dos países árabes vizinhos a Israel, né? A visão dele do mundo árabe, que inclusive foi descrita por ele em seus 2 livros, ele escreveu Nós e Nossos Vizinhos e escreveu também Minhas Conversas com os Líderes Árabes. E nesse segundo livro, escritor afirma que os árabes de Israel devem receber os mesmos direitos de qualquer cidadão, incluindo de ser eleito presidente do país. Uau! É por isso que os árabes têm direito de ocupar cadeira no parlamento judeu, mas a recíproca não é verdadeira. Não existe nenhum judeu sequer ocupando uma cadeira para ter voz em um país árabe. Isso porque Israel é o único país democrático em todo o Oriente Médio. E como eu sempre faço, eu vou deixar algumas frases desse lendário líder, desse estadista, desse primeiro-ministro, desse escritor. Ele diz o seguinte: um dia, quando a história for escrita, dirão que houve uma mulher judia que conseguiu dinheiro para tornar esse Estado possível. Ele estava se referindo a Golda Meir. Após a partida, em 1947, ele também afirmou: em nosso Estado também haverão não-judeus e todos serão cidadãos iguais. O Estado também será o Estado deles. Qualquer pessoa que acredita que você não pode mudar a história nunca tentou escrever as suas memórias. O que mais? O Estado de Israel se revelará não por riqueza material, não por poder militar ou por realização técnica, mas por seu caráter moral e humano e seus valores. Para ser realista, você tem que acreditar em milagres. E a última dele: preservamos o livro, e o livro nos preservou. Davi Ben Gurion, ele se mudou para o meio do deserto do Negev em 1970 para morar em um isolado kibbutz.
E lá ele viveu 3 anos e morreu em 1973, quando ele estava com 87 anos de idade, junto da esposa dele, que é a Paula, que foi a mãe dos 3 filhos dele, né? Amós, Geula e Renana. E hoje eu termino esse episódio com assim uma das inúmeras frases do Felipe Russo, que acaba de lançar o seu livro, Além do Delivery, Princípios para Prosperar. É um livro que eu indico para você comprar. O Felipe diz o seguinte: a transformação acontece quando você desiste de se comprometer com as suas desculpas e decide se comprometer com o seu propósito. Leia o livro dele, porque você vai ver uma história real. Você vai poder se lembrar das muitas pessoas que você conhece e vivem murmurando a vida inteira e não saem do lugar. Estão sempre batendo na mesma tecla. Elas não conseguem dar a volta por cima. Elas não têm humildade. Elas se acham empresárias, como ele, o próprio Felipe, se achava. Mas, na verdade, essas pessoas são escravas do seu próprio trabalho. Eu não vou mais dar spoiler do livro do Felipe. Compre e leia, porque você vai gostar muito. Depois me diga o que você achou. Eu vou deixar o link do livro dele aqui embaixo para você ir lá e comprar. O preço está excelente. Você compra diretamente com ele lá, tá? Então, eu vou ficando por aqui, deixando um beijo para o escritor Felipe Russo. Siga ele nas redes sociais. Ele tem desenvolvido um trabalho incrível na área de alimentos, com delivery, com informações precisas sobre o iFood. Ele até ganhou um prêmio do iFood. Felipe, um beijo para você e outro para você também, que ficou comigo até agora. Fui! Tchau!